Uma roteirizada a apresentação, a sequência de apresentação, né, para que depois, quem porventura não se encontre presente, possa apresentar logo depois. Então, eu queria confirmar se a Camila Pires de Oliveira Faria se encontra presente. E aí nós temos depois 2 trabalhos de Denilson Melo de Aguiar, Priscila da Silva Souza e Helder Brandão Góes. Estamos presentes. Muitíssimo obrigada. Depois temos o trabalho a apresentar por Luana Caroline Nascimento, Andressa Letícia e Priscila Faria dos Reis. Estamos aqui. Ou seja, a conduta ela não é algo certo, ela deve ser algo examinado de... Na sequência, a gente tem a apresentação de Patrícia Anjos Azevedo e Marco Rodrigues. Estou aqui eu, em representação dos dois. Muito obrigada. Bruno Goffman e Bruno Ruzon. Estamos presentes, professora. E, para finalizar, o trabalho de Eduarda Umelinda, Camilo de Moraes e Yara Pereira. Presente. Bom, então, tendo em vista que apenas o trabalho da Camila não se encontra ainda nesta sala, eu vou dar continuidade seguindo o cronograma do nosso programa, da ordem de apresentação, já que todos os demais se encontram presentes. E aí, só fazer algumas considerações prévias para que a gente tenha isso. O professor chegou. Bom dia, querido professor, tudo bom? Bom dia, professora Carolina Issa, bem-vinda. Nós estamos aqui numa manhã intensa de trabalho. No caso, a nossa primeira candidata pediu-me para ir no banheiro e eu disse, vem com o presidente de mesa, mas que está ligeiramente atrasado. Peço desculpa aqui a todo o auditório. Fui eu que abri na sessão inaugural aqui às 10 da manhã na Universidade de Padova, na Itália, neste caso o campo de Roviso, e esqueceram-nos de nos avisar que as reuniões prévias à hora do almoço não eram neste edifício. Portanto, disseram, é logo ali. Quando andarem em Itália e disserem logo ali, é como no Brasil, vão de carro, é um pouquinho longe. Portanto, foi o tempo que deu para eu atravessar os edifícios e chegar aqui, mas estava perfeitamente tranquilo que a minha querida colega de painel e fundadora deste projeto de painel e simpósio, já desde a primeira hora, que muito orgulho colaborar, a professora Carolina Itza, presumo que esteja em Goiás nesta fase, ao contrário do que eu desejaria, que estivesse em Coimbra, da minha Universidade de Coimbra, talvez mais quentinha, mas tem sempre a sua casa aqui, na Europa, portanto é sempre bem-vinda, espero de braços abertos, como a todo o auditório. Portanto, vamos fazer uma coisa, last but not least, como terei aqui a candidata presencialmente já nos minutos, vamos seguir normalmente o nosso auditório online e depois, se houver alguma eventualidade, entremeamos-la. Mas como ela também faz parte do nosso auditório presencial aqui na Universidade de Pádua, vamos começar os nossos trabalhos e ela ficará, afinal, que eu já lhe explicarei isso tudo. Muito obrigado. Professora Carolina Issa, a sala é sua, naturalmente. Obrigada, professor. A gente tinha combinado, então, de dar sequência, os demais estão todos presentes, e aí a gente dá sequência seguindo o roteiro já previsto na programação do trabalho e as considerações que eu ia mencionar, realmente, em razão do nosso horário e das utilizações dessas salas virtuais, eu vou cronometrar efetivamente a apresentação em 10 minutos. Os trabalhos que são apresentados por mais de um autor, esses 10 minutos precisam ser gerenciados pelos senhores, então acredito que previamente vocês já acordaram, e a pedido do evento, da organização do evento, as eventuais considerações acerca dos trabalhos, nós já fizemos isso previamente ao analisar, possivelmente em breve vocês vão receber o retorno dessas considerações dos trabalhos, mas se tivermos tempo, ao término de todas as apresentações, a gente dá continuidade e eu espero que a gente consiga ter esse momento, nem que seja muito breve, de troca de saberes para além das apresentações. Então, eu queria dar início convidando o Denilson Melo de Aguiar, a Priscila Silva e o Helder Brandão para fazerem a apresentação do primeiro trabalho intitulado Direitos Fundamentais e Vulnerabilidades na Amazônia,
construindo sustentabilidade para gerações futuras. Sejam muito bem-vindos. Vou silenciar o meu microfone. A palavra é de vocês. Bom dia a todos. Eu gostaria de registrar a grande satisfação de participar desse evento. Para mim, eu me sinto muito honrado. E também gostaria de saudar meus colegas, companheiros dessa jornada acadêmica que estão comigo nesse trabalho. Nós vamos falar sobre direitos fundamentais e vulnerabilidades na Amazônia, garantindo sustentabilidade para gerações futuras. E eu inicio dizendo que a Amazônia ela é reconhecida pela sua rica biodiversidade, mas ela enfrenta problemas muito graves, como vulnerabilidades sociais e a falta de garantias fundamentais para as populações amazônicas. E a degradação ambiental, ela revela, junto com a marginalização da população ribeirinha, dos povos indígenas, um conflito muito grande entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável. E isso é agravado mais ainda pela falta de políticas públicas realmente efetivas que ignoram a realidade sociocultural e ambiental da região. Com isso, o nosso trabalho ele tem a seguinte indagação como um problema: como assegurar os direitos fundamentais dos habitantes da Amazônia enquanto se implementa, enquanto se desenvolve um modelo de desenvolvimento sustentável para as futuras gerações. E como objetivo, nós temos relacionar a interseção existente entre degradação ambiental, vulnerabilidade social e políticas públicas. E que se busque estratégias para que se leve justiça socioambiental e proteção desses direitos dessas populações amazônicas. Para isso, a gente está utilizando no nosso trabalho uma metodologia de abordagem qualitativa e de revisão bibliográfica que retratem a realidade das populações e suas peculiaridades. Então, agora eu passo a palavra para minha amiga Priscila Silva para dar continuidade no trabalho. Muito obrigado. Olá, bom dia a todos, a todos os senhores e senhoras que se encontram aqui presentes. Eu acabei fugindo aqui, nós começamos por qual trabalho mesmo? Foi o Direitos Fundamentais e Vulnerabilidades? Tá, colega. Tudo bem. Vou dar continuidade aqui para ser bem célere para o doutor Denison dar o fechamento. Então, nessa conjuntura, um desenvolvimento que não leva em consideração as especificidades e particularidades culturais e socioambientais existentes aqui na Amazônia tende a resultar em conflitos e retrocessos. Além disso, também se evidencia que as populações locais elas acabam assenhorando conhecimentos tradicionais sobre a biodiversidade e os ecossistemas da nossa região, sendo assim imprescindível para a edificação de estratégias de desenvolvimento sustentável, bem como também por meio da participação ativa dessas populações nas decisões que consternam suas vidas. Revela-se também a segurança na efetivação da garantia de um modelo de desenvolvimento sustentável que consiga respeitar o direito dessas populações amazônicas. Por outra lente de visualização, relevante também se mostrou a constatação da falta de políticas públicas efetivas e da debilidade, na aplicação das leis já existentes, que se caracterizam assim como travancas, como entraves significativos para a proteção dos direitos dessas populações. Logo, necessário se faz um robustecimento das instituições e uma mobilização da própria sociedade civil por meio para vindicar mudanças que assegurem a conservação ambiental e os direitos fundamentais. Além disso, para também que se possa ter a necessidade da existência de programas de educação que consigam propiciar de forma efetiva a consciência sobre a magnitude da Amazônia, não só para a região, mas também para o planeta como um todo. Agora eu passarei a continuidade e o fechamento do nosso trabalho para o professor Denison, que é o que está presidindo toda a nossa pesquisa. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Bom dia. Agradeço o companheirismo de Helder, de Priscila e também ao evento. Quando nós pensamos numa epistemologia da Amazônia, a fragilidade dela está na grandeza dela.
É uma biodiversidade imensa, é uma sociodiversidade imensa, seja de povos indígenas, seja de comunidades tradicionais, quilombolas, dentre outros. O nosso desafio, então, é fazer e compreender que o conhecimento tradicional associado dessas comunidades, a sua própria história, elas devem ser reconhecidas no âmbito das políticas públicas e políticas sociais. E é algo que não está sendo colocado em prática na realidade. É feito um discurso muito eloquente, muito bonito, vamos salvar a Amazônia, mas na prática o que nós percebemos é articulações políticas, muita corrupção, desvio de dinheiro. E então, para nós termos uma perspectiva de desenvolvimento sustentável na Amazônia, há de se considerar também o que estas comunidades, essas populações tradicionais, elas querem da sua própria existência. E aí é um outro desafio, porque ao assistir uma televisão que eles veem casas de alvenaria, carro, tecnologia, celular de última geração, eles também vão querer isso. E como eles querem também essa qualidade de vida que é vendida na televisão, eles vão pagar um preço. E esse preço, muitas das vezes, é etnocídio, por exemplo, a relação de algumas comunidades tradicionais com grandes empresas foi é o pior possível. E eu faço questão de não citar o nome de uma empresa de comércio médico, que hoje ela é reconhecida internacional e brasileira, que tem uma campanha interna de nós não usarmos, comprarmos os produtos delas, porque nós sabemos as consequências que elas fazem nas comunidades tradicionais e povos indígenas. Então, nem tudo que se fala, somos ecologicamente corretos, trabalhamos com comunidades tradicionais da Amazônia, na realidade é. Tá? Então, ou começa-se a ouvir efetivamente as comunidades tradicionais e povos indígenas que já têm esse protagonismo nas redes sociais, ou nós vamos continuar degradando a Amazônia, a Pan-Amazônia, que é isso que nós estamos vendo na prática. No próximo trabalho, nós vamos falar de um caso concreto relacionado a isso. Muito obrigada pela apresentação de vocês, obrigada por cumprirem o tempo também. E eu queria aproveitar, então, Denilson, para que você já começasse a próxima apresentação trazendo esse caso concreto, para que a gente possa ter um fechamento maior aí sobre essa ideia, nessa perspectiva de direitos fundamentais na Amazônia. Então, devolvo a palavra para vocês, para que vocês possam fazer a segunda apresentação. Eu irei fazer uma breve introdução sobre esse próximo assunto. Nós iremos falar sobre seca e sobrevivência, a interseção entre crise hídrica e os direitos fundamentais na Amazônia. E nós iniciamos falando sobre a seca intensa que vem afligindo a região amazônica e que ela se agrava a cada ano. E esse fenômeno, ele atinge diretamente a biodiversidade, causa a morte de dezenas de espécies muito importantes para a cadeia alimentar, como peixes e os botos, isola comunidades e municípios. É um problema muito grave e sério. E nós tivemos o seguinte problema em relação diante disso, que é como implementar estratégias para mitigar esse problema, né? Como proteger os direitos fundamentais dessas populações amazônicas, do ribeirinho, dos povos indígenas, que são os mais atingidos com essa seca. E agora eu vou dar continuidade aqui para os colegas. Olá, dando continuidade novamente ao nosso trabalho. Desta feita, este estudo ele teve como objetivo cêntrico compreender as consequências ambientais da seca intensa que atinge a região amazônica todos os anos, especialmente ano passado, que foi a maior seca que nós tivemos. E também os seus impactos na biodiversidade e socioeconômicos nas populações mais vulneráveis, bem como também
como o papel da educação ambiental na promoção da sustentabilidade hídrica, destacando a necessidade de ações integradas e baseadas em evidências. Um dos exemplos que eu vou trazer e depois o doutor Denilson vai dar continuidade é programas educativos nas escolas e campanhas de conscientização nas populações e nas cidades. Como essas campanhas, esses programas, eles conseguem incentivar uma cultura de sustentabilidade e responsabilidade ambiental. A formação de cidadãos conscientes e engajados é fulcral para a implementação de práticas sustentáveis e para a participação ativa na proteção desses recursos hídricos. A educação ambiental, ela pode enfatizar também a importância da conservação da água, o uso sustentável dos recursos naturais e as técnicas de manejo sustentável que podem ser aplicadas para mitigar, atenuar os efeitos das secas. Assim, a metodologia de pesquisa, ela englobou uma abordagem qualitativa com base em uma pesquisa bibliográfica de livros, doutrinas e artigos científicos sobre o tema central, e as principais conclusões apontam que a seca na Amazônia acarreta significativas alterações ambientais, incluindo a degradação de ecossistemas aquáticos e a redução também da biodiversidade, exacerbando assim os efeitos das mudanças climáticas odiernas. Sob o ponto de vista socioeconômico, a escassez hídrica intensifica as desigualdades e viola direitos fundamentais, como o simples acesso, que muitos acham que é água potável, a alimentação digna e a própria subsistência de todos os indivíduos. Agora o doutor Denilson vai dar continuidade. Ainda, muito obrigado mais uma vez. Ao tratarmos o caso de seca e desmatamento na Amazônia, são casos de alta complexidade. Por exemplo, se está investigando atualmente se parte dessas queimadas foram feitas pelas facções da Amazônia para escamotear o ciclo, né, o transporte de drogas na Amazônia. E se isso for confirmado, nós vamos ter um dado a mais. Aí há um discurso: a Amazônia sempre teve seca e enchente. Concordo, a Amazônia sempre teve seca e enchente. Mas seca severa, não. Enchente severa, não. Hoje nós temos uma seca na Amazônia que a previsão é de que o rio não vai voltar à mesma linha que tinha antes. Então, nessa perspectiva, quando a gente fala da seca, a própria Amazônia tem uma tecnologia que nós não conhecemos. Vou dar exemplos concretos. Manejo de fogo. A comunidades tradicionais dos povos indígenas, eles colocam o fogo roçado no meio da floresta e eles sabem controlar o fogo. Eles sabem o que fazer, o que não fazer para a parte do roçado ser queimado, outro não, porque vai criar cálcio, né? A pesca, mesma coisa, eles sabem onde pescar, onde não pescar. E aí, esse conhecimento não é absorvido. O que acontece na prática, então? As comunidades que já estavam isoladas, elas vão ficar mais isoladas. Nós começamos a ter um êxodo rural, florestal e silvestre muito grande, criando nos centros urbanos um processo de favelização, criação de favelas. Aí essa população chega na cidade, não tem como serem absorvidas em trabalhos dignos, vão para o trabalho escravo, vão para a prostituição e vão para o tráfico de drogas. Especialmente quando o turista chega aqui. Nossa, é exótico ter uma prostituta índia, indígena, né, certa etnia XYK. E a seca que nós estamos vivenciando, especialmente 2022 a 2024, ela está asseverando isso. Tem toneladas e toneladas de peixes morrendo nos rios. Tem pessoas de comunidades morrendo. E nós não temos comoção social. Nós não temos comoção nacional. Nós não temos comoção internacional. Não temos. Na prática, não temos. A Amazônia é só um discurso bonito e eloquente. Mas na prática, não é o que nós estamos vendo. Então, o que está acontecendo? As comunidades e povos indígenas
estão desenvolvendo capacidade de resiliência. E eles são resilientes, né? Como eu estava conversando com o cacique Monturuku, ele virou para mim, rapaz, os colonizadores vieram, tentaram matar a gente, não conseguiram. Depois vieram vários governos da República Federativa do Brasil. Agora vai ter seca, enchente. A gente vai morrer, não. A gente vai ficar aqui. Parte da nossa população vai morrer, vai. Mas nós vamos resistir. A gente já resistiu coisas muito piores. O problema é que antes a gente tinha floresta de onde tirar. Hoje a floresta está sendo começada a destruída. E é uma destruição que não tem mais retorno. Não tem, não tem. Vão ter áreas na Amazônia que vai entrar em processo de desertificação, que não vai voltar, não vai, não vai. Então, a questão hoje é, na perspectiva de seca e desmatamento, redefinir algumas políticas relacionadas a essas populações. E falo para vocês, a solução da Amazônia está na Amazônia. A solução da Amazônia está nos povos e comunidades tradicionais da Amazônia. Nós temos árvores que na seca sobrevivem, na cheia elas ficam com a copa debaixo d'água e elas sobrevivem. Tal qual essa planta sobrevive à seca e à enchente, os nossos povos também. Muito obrigado. Muito obrigada, Priscila, Helder e Denilson, pela apresentação de vocês, temas muito instigantes. E aí eu queria dar continuidade à sequência das apresentações, chamando então a Ingrid Raquel Mendes para apresentar o seu trabalho. Ingrid se encontra presente? Bom, não tivemos manifestações, vamos dar então sequência. Então, chamo a... Deixa eu ver aqui a próxima, Camila, Denilson, Luana. Luana Caroline Nascimento, Andressa Letícia e Priscila Faria dos Reis, com o trabalho A Solidariedade Integracional e o Mínimo Existencial como parâmetros de concretização da ODS 10. Perfeito, sejam bem-vindas. Bom dia aqui no Brasil, boa tarde. Eu só queria ver se a Luana está aqui na sala, porque nós temos também um outro trabalho. Tá, Luana? Pode começar, então? Estou aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Luana Carolina Nascimento Damasceno. Eu estou aqui junto com a Priscila Reis. Nós somos mestrandas da Universidade do Estado do Amazonas. E a nossa pesquisa, ela fala sobre a solidariedade intergeracional e o mínimo existencial como parâmetro de concretização da ODS 10. O intuito dessa pesquisa é investigar como a solidariedade intergeracional e o mínimo existencial eles se articulam para promover a redução das desigualdades sociais dentro e entre os países até 2030, né, que é justamente o objetivo da ODS 10. Para tanto, será analisado o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, que é o Prosamin, que é um projeto daqui da capital amazonense que busca promover a qualidade de vida da população. E a partir disso, o nosso objetivo de pesquisa é compreender como essa solidariedade ela se manifesta nesse tipo de programa e quais os impactos desse projeto na redução das desigualdades. A Priscila vai dar continuidade à nossa pesquisa. Então, vamos lá, dando continuidade ao nosso trabalho, o nosso artigo vai fazer uma relação entre o princípio da solidariedade intergeracional e o mínimo existencial como fatores determinantes para a concretização da ODS, como a Luana bem colocou. Então, a ODS 10 tem como metas garantir a igualdade de oportunidades, eliminar leis, políticas e práticas discriminatórias, promover a legislação, políticas e ações para reduzir as desigualdades e melhorar a regulamentação dos mercados e instituições financeiras globais. Então, a solidariedade intergeracional e o mínimo existencial são conceitos transversais que permeiam diversos objetivos do desenvolvimento sustentável. E nós vamos dar um especial destaque ao ODS 10.
Então, a cooperação entre diferentes gerações e a promessa de condições básicas para uma vida digna são pautadas na formulação de políticas públicas que ofereçam soluções integradas para esses complexos problemas sociais que assolam a nossa sociedade e, especificamente, os espaços urbanos, né, que é o objeto do nosso estudo. Então, essa responsabilidade pela preservação de um patamar ecológico mínimo deve ser atribuída tanto na forma de deveres de proteção do Estado, como na forma de deveres fundamentais dos particulares, que é isso que prevê o texto constitucional, né? Não é só uma obrigação estatal, mas uma obrigação também do cidadão brasileiro nessa responsabilidade para a preservação do meio ambiente para as gerações futuras, e não só essas gerações presentes, para as gerações presentes e para as futuras. Então, nesse sentido, o aumento populacional de Manaus tem intensificado problemas que já ultrapassam até 2 milhões de habitantes, tem intensificado problemas como crescimento urbano desordenado, ocupação irregular do solo. Isso tem levado diversos moradores da cidade a viverem em assentamentos nas margens dos igarapés. E isso que fez surgir o projeto Prosamin, aqui da nossa capital. Então, ele foi concebido como um programa global de obras múltiplas, compreendidas em 2 componentes. Então, o primeiro componente, incluindo a execução de obras de melhoria ambiental, urbanística e habitacional, e o segundo, as atividades voltadas para o desenvolvimento comunitário e o fortalecimento institucional das entidades públicas que participam do programa, para que essas assegurem essa sustentabilidade social e institucional. Em vista disso, a nossa pesquisa busca responder ao seguinte questionamento: como a solidariedade intergeracional, manifestada em programas sociais como o Prosamin, contribui para a garantia do mínimo existencial e, consequentemente, para a redução das desigualdades sociais em um contexto de rápido crescimento urbano? Então, os principais resultados da nossa pesquisa apontam que a participação em atividades do Prosamin melhora as condições de vida da população beneficiária, garantindo acesso a serviços básicos e a qualidade ambiental das áreas de intervenção, bem como a inclusão social de grupos vulneráveis, como mulheres, crianças, adolescentes e pessoas em geral de baixa renda. No entanto, problemas crônicos de infraestrutura, como aumento nas contas de água e luz, incidência de violência ligada ao tráfico de drogas, ainda geram um ciclo de pobreza e exclusão social, o que dificulta o acesso a oportunidades e melhorias na qualidade de vida dos moradores aqui da nossa região. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, e estamos disponíveis aqui para eventuais esclarecimentos e sugestões também. Obrigada, gente. Muito obrigada, Luana, Priscila. Se tivermos tempo, sim, queremos muito trocar ideias. Vou, então, passar para a apresentação seguinte de Patrícia Anjos Azevedo e Marco Rodrigues, denominado A Dignidade da Pessoa Humana no âmbito dos alimentos prestados aos filhos maiores, enquadramento e análise sob o ponto de vista do progenitor obrigado ao pagamento. Ora, muito boa tarde a todos. Aqui é boa tarde na Europa, a partir de Portugal neste caso. Obrigada à professora Carolina e queria cumprimentar também o meu colega e amigo, o professor Dr. João Proença Xavier, que tenho sempre muito respeito por ele e sei que está sempre aqui nestes eventos e é muito bom. Pronto, eu vou falar só eu venho aqui apresentar o artigo que a professora Carolina disse há pouco relativamente à dignidade da pessoa humana no âmbito dos alimentos prestados aos filhos maiores, porque normalmente este enquadramento e esta análise surge do ponto de vista do filho e o ponto de vista do progenitor obrigado ao pagamento. Também temos que ver essa análise. E, portanto, eu venho aqui falar, este artigo é em coautoria com o Dr. Marco Rodrigues, venho aqui falar sobre este tema, sob o ponto de vista do ordenamento jurídico português. Ora bem, alimentos, entende-se por alimentos tudo aquilo que seja indispensável ao sustento, habitação e vestuário do alimentado. Portanto, aqui importa-nos verificar a questão dos alimentos devidos aos filhos, onde se inclui a educação e o sustento. Também existem alimentos ao ex-cônjuge, por exemplo, não vamos falar aqui sobre isso. E relativamente aos filhos, de facto, importa-nos aqui explorar os filhos maiores ou emancipados e, portanto, deixamos de fora do nosso contributo os filhos menores. A dignidade da pessoa humana é a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano, que o protege de tratamentos degradantes, discriminatórios e assegura as condições materiais mínimas de sobrevivência. Ora bem, a obrigação de prestar alimentos, seja a quem for, mas neste caso estamos a afunilar para os filhos maiores,
surge no seguimento deste imperativo e de outros princípios jurídicos fundamentais. É óbvio que se tem que assegurar a dignidade da pessoa humana e é óbvio que a prestação de alimentos aos filhos, sejam eles maiores ou menores, surge nesta sequência. Mas, de facto, precisamos de observar a posição do progenitor obrigado aos alimentos, que a maior parte das vezes até é o pai. Pronto, em Portugal, atualmente, e na hipótese do filho ainda não ter concluído a sua formação profissional, os seus estudos universitários, no momento em que atinja a maioridade ou se emancipe, aqui em Portugal, a maioridade, 18 anos, forma de emancipação pode ser o casamento, pode ser aos 16 ou aos 17, com consentimento dos pais ou de quem seja, portanto, responsável por esse menor. Portanto, aqui, a partir do momento em que atinja os 18 anos ou se emancipe pelo casamento, no ordenamento jurídico português não cessa a obrigatoriedade de pagar alimentos, na medida em que, de facto, o filho pode ainda estar a estudar, pode estar a fazer um curso superior, etc., e, portanto, ainda é razoável exigir aos pais o cumprimento da obrigação de prestar alimentos. Em Portugal, há aqui um limite, que são os 25 anos, portanto, aqui presume-se que até aos 25 anos dá tempo do filho completar a sua formação académica e, portanto, até que o filho complete os 25 anos e enquanto se encontrar a estudar, o progenitor, que muitas das vezes já estava obrigado a pagar alimentos na minoridade, continua a ter essa obrigação para além da maioridade. Pronto. Mas, pronto, esta situação percebe-se, e eu entendo perfeitamente que nos tempos de hoje é perfeitamente razoável, mas há aqui outros fatores a ter em conta. Agora vamos pensar no seguinte: imaginem, e infelizmente as relações familiares hoje em dia estão cada vez mais complexas, um filho que apenas observa o progenitor como, portanto, alguém que lhe paga pensão e, portanto, não tenha qualquer outro tipo de relação com ele. Portanto, aqui esta questão é bastante discutível e há acórdãos bastante recentes em Portugal sobre o tema, e daqui a pouco já vamos falar sobre isso. Vou só fazer um pequeno enquadramento do dever de prestar alimentos aos filhos. Portanto, basicamente, a própria Constituição da República Portuguesa, no artigo 36, número 5, refere que os pais têm o direito e o dever de educação e manutenção dos filhos, sendo que as responsabilidades parentais incumbem aos progenitores até à maioridade dos seus filhos. Portanto, e é obrigação deles velar pela segurança e saúde, prover ao sustento, dirigir a educação, representar os filhos e administrar os bens, tudo bem. Mas lá está, as responsabilidades parentais cessam com a maioridade. Não cessa a parte do acordo que eventualmente estivesse vigente das responsabilidades parentais, que fala sobre a questão da obrigação pecuniária de prestar alimentos. Aqui o sustento, os alimentos, portanto, são um conceito que abrange despesas como habitação, alimentação, higiene, vestuário e saúde. Mas é muito normal, pelo menos no ordenamento jurídico português, que a par de uma prestação fixa de alimentos, normalmente atualizável consoante a inflação ou outra taxa qualquer, que seja acordada, portanto, na regulação das responsabilidades, se pague à parte, portanto, além dessa prestação fixa, metade, normalmente é metade, das despesas de saúde e educação. Portanto, aqui os alimentos já incluiriam a saúde e a educação, mas entende-se que são despesas que podem, portanto, ultrapassar essa, digamos, essa prestação fixa e, portanto, poderão ser pagos à parte. Os filhos têm dever de obediência aos seus pais, sendo certo que relativamente aos filhos maiores de idade, como já não se verificam as responsabilidades parentais, como eles também podem gerir a sua vida, portanto, aqui só se aplica a questão dos alimentos. E, portanto, é aqui que temos que verificar se continua a ser razoável ou não exigir dos progenitores o pagamento dos alimentos aos filhos maiores ou emancipados. Pronto. E o Código Civil Português, de facto, refere aquilo que eu falei há pouco, artigo 1905, número 2 do Código Civil, portanto, para depois da maioridade, mantém-se alimentos até que o filho complete 25 anos e, claro, se o processo de formação estiver concluído antes dessa data, não é até aos 25, é até aos 24, 23, 22, a idade que for. Mas pode cessar ainda antes de completar a formação e ainda antes também dos 25 anos, se tiver sido a educação livremente interrompida pelo filho. Ora, aqui também temos alguns problemas, porque depois também supostamente o filho tem que ter sucesso escolar, mas às vezes o insucesso não se deve a uma inércia do filho, mas a uma situação de doença ou outra situação qualquer. Ok, tem que ser razoável nesta análise, ou, em qualquer caso, se fizer prova da irrazoabilidade da manutenção da prestação de alimentos. Ora, aqui é que entram aqui umas situações engraçadas que têm sido tratadas pela jurisprudência portuguesa.
Já agora, quero também referir aqui a Lei 122/2015, de 1 de setembro, que é aqui uma lei de 2015, uma lei da Assembleia da República, em que, de facto, até vem facilitar a vida ao filho maior. Porque antes de 2015, o filho maior tinha que provar que estava a estudar para continuar a receber pensão de alimentos. Ora, e mal, a meu ver, a partir de 2015, quem tem o ónus da prova é o progenitor obrigado à prestação de alimentos. Ou seja, pensem, eu tenho este exemplo que uma vez já me contaram uma situação e realmente isto é um bocadinho estranho. Então o filho é maior de idade, certo? Pronto, o pai paga-lhe a pensão de alimentos, normalmente é o pai, pode ser a mãe, mas normalmente ficam a viver com a mãe. Portanto, normalmente é o pai, paga-lhe a pensão de alimentos, sim senhor, de boa fé, acha que o filho ou a filha está a cumprir, tem, sei lá, tem 22 anos, anda no ensino superior desde os 18 e já está a finalizar a licenciatura ou até já está no mestrado, acredita nisso de boa fé. Pronto, e não tem grande relação com o filho, porque infelizmente isto com as novas famílias às vezes de facto há um afastamento, ou por culpa de um, ou por culpa do outro, ou dos dois, e não tem a relação, ok? E portanto esse filho, como agora a lei o protege, a partir de 2015, não presta sequer contas ao seu pai, ok? Mas o pai um dia fica desconfiado e decidir à instituição de ensino superior e perguntar nos serviços académicos, afinal, quais são as notas do seu filho ou filha, e se ele, afinal, já está no mestrado, porque já anda inscrito há 5 anos e o curso era de 3, e, portanto, está a imaginar que o filho já está a finalizar o mestrado. Pois, sabem que os serviços académicos não podem dizer, não podem dar essa informação. Eu acho mal, a meu ver. Portanto, a partir do momento em que ele está a pagar a prestação de alimentos, devia, sei lá, munir-se da documentação, seja do tribunal ou o que for, e demonstrar que efetivamente precisa de saber informações. Mas não. Ou seja, se o progenitor obrigado a pagar os alimentos desconfiar de facto que o filho, imaginem, anda há 5 anos, ainda não saiu do primeiro ano, e ele continua a pagar pensão de alimentos, ele tem que meter uma ação em tribunal para mandar o tribunal oficiar se está tudo bem. E, portanto, isto, a meu ver, é um disparate. Mas o legislador, em 2015, decidiu proteger o filho maior e dizer, coitadinho, ele não tem que provar nada, o outro lado é que tem que provar, quando muitas vezes não tem acesso à informação. Isto, para mim, é um completo disparate. E, portanto, aqui temos esse primeiro problema. E depois temos a tal situação, de facto, imaginem, pronto, numa relação normal, acho eu, nem era preciso o tribunal obrigar o pai a pagar os estudos superiores ao filho, principalmente se ele tiver dinheiro, não é? Se não tiver, pronto, mas se tiver, numa relação normal, é óbvio que o pai quer o melhor para o filho. O filho até pode ter 30 anos e se o pai lhe quiser pagar o doutoramento ou pós-doutoramento, paga-lhe, ninguém proíbe, até pode ter 50, não é? Portanto, mas a questão é a seguinte, agora a jurisprudência tem apresentado uns acórdãos muito interessantes sobre a eventual violação dos deveres de respeito, auxílio e assistência por parte do filho que recebe, o filho maior emancipado, que recebe os alimentos. Ora, muito bem, o artigo 1874 do Código Civil prevê que pais e filhos se devem mutuamente respeito, auxílio e assistência. E, portanto, aqui parte-se do pressuposto que, obviamente, que o filho não deverá observar o pai ou o progenitor obrigado à prestação de alimentos como uma mera fonte de rendimentos, ok? Pronto, então temos acórdãos de vários tribunais portugueses. Temos, por exemplo, um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 2012, é anterior ainda a 2015, àquela alteração legislativa, mas já nessa altura os tribunais, por vezes, dispensavam continuidade da prestação de pensão de alimentos com fundamento em condutas menos próprias por parte do alimentado. Ou seja, o comportamento censurável do alimentado, que apenas via o pai como uma fonte de rendimentos, isto são palavras do acórdão, desprezando ou ignorando outros valores como o do respeito pela personalidade moral, a estima, a consideração e a solidariedade familiar, não pode ser premiado com a continuidade da prestação de alimentos. O facto do requerente só se lembrar que tem um pai por necessitar dos alimentos por este prestados, também não pode ser algo premiado com a continuidade da prestação de alimentos. Mas, mais recentemente ainda, e já depois de 2015, portanto, em 2024, há um acórdão do Tribunal da Relação do Porto, que até saiu nas notícias, cá em Portugal foi bastante falado, e está no nosso artigo escrito, que também já submetemos o artigo completo. É um acórdão do Tribunal da Relação do Porto. Diga, Carolina, desculpe. Só atente-se ao tempo de apresentação, por gentileza. 1 minuto, ok, estou quase a terminar, ok?
O acórdão do Tribunal da Relação do Porto, portanto, de 2024, e isto está no nosso documento escrito, veio decidir que um pai ficou desobrigado do pagamento da prestação de alimentos a uma filha maior que incumpria o respeito, o auxílio e assistência, já que, nas palavras do acórdão, bloquear o seu pai das redes sociais é semelhante a não cumprimentar publicamente, não visitar a sua jovem irmã, uma meia-irmã que ele tinha de outro casamento, nem a família paterna, é uma quebra grave das relações familiares e demonstra não apenas um total desinteresse, como um problema grave na ponderação dos valores familiares, ou seja, de facto aqui a filha maior ficou sem a prestação de alimentos. Só para terminar, e peço imensa desculpa, professora Carolina, por me estar a estender, portanto, para concluir, de facto, a lei desde 2015 facilita a vida ao filho maior, porque o filho maior não precisa de provar que, portanto, que se preenchem os pressupostos da continuidade da prestação de alimentos, o que dificulta depois o ónus da prova do outro lado, nem sempre tem acesso à informação, mas de facto, os tribunais portugueses, e apesar disso há muita doutrina no sentido contrário, mas os tribunais portugueses têm decidido, e exemplo disso é este da relação do Porto 2024, no sentido de que por vezes se verifica a irrazoabilidade da manutenção da prestação de alimentos, quanto mais não seja por violação dos deveres de respeito, auxílio e assistência. Muito obrigada e peço desculpa por ter ultrapassado o tempo. Muito obrigada, Patrícia. Só para contextualizar, muito do que a legislação portuguesa traz sobre a temática, nós temos bem semelhantes aqui na nossa legislação brasileira. Dando continuidade, então, gostaria de chamar a Bruno Goffman e Bruno Cuson para a apresentação do trabalho As Contratações Públicas como Instrumento de Combate à Discriminação de Gênero no Mercado de Trabalho. Saudação a todos, vocês conseguem me ouvir? Perfeitamente? Então tá, pessoal, eu gostaria de saudar, então, o pessoal do Brasil, o pessoal da Europa, saudar a professora Carolina, o professor João, que estão presidindo essa banca, e saudar também o meu colega Bruno Goffman, que na sequência vai falar depois de mim. Vou respeitar os 10 minutos, e nós somos uma faculdade, uma universidade aqui do Paraná, que se chama UEMP, e nós fazemos parte de um programa de doutorado, que é a Teoria da Justiça e Exclusão. É um programa que tem um viés crítico muito forte. A gente está na 8ª turma, eu e o Goffman, e o nosso trabalho especificamente está voltado à questão de gênero, né? Então, a gente está fazendo uma ponte com o direito administrativo para ver como que dentro do direito administrativo a gente pode auxiliar nessa causa da mulher. E daí a gente traz a questão da nova lei de contratação e como que é possível a gente superar aquele paradigma de pensar a lei de licitação apenas em prol do Estado, como um meio de contratação, e como que a lei de licitação pode ser utilizada para trazer modificações importantes na sociedade. E agora eu passo a palavra para o meu colega Bruno Goffman. Bom dia a todos, cumprimento meu colega Bruno, os professores que nos ouvem, todos os colegas, também registro minha satisfação em participar deste evento. Como o Bruno bem adiantou, é um problema notório, sobretudo aqui no Brasil, a discriminação de gênero e especificamente a gente vai retratar no mercado de trabalho. Então, em que pese nós tenhamos e sejamos signatários de convenções, tratados internacionais, a nossa própria Constituição Federal preveja a igualdade entre os gêneros, inclusive no acesso ao mercado de trabalho, nós sabemos que estamos longe desse problema ser solucionado. Vivemos ainda numa sociedade extremamente patriarcal. Então, em que pese haja esse reconhecimento formal, o problema está longe de ser solucionado. Então, apenas fazendo um corte, a ODS 5, ela versa exatamente sobre a promoção do empoderamento das mulheres, meninas e a igualdade de gênero. E um dos dispositivos da ODS 5 estabelece a necessidade de o Estado estabelecer políticas públicas para promover este empoderamento, esta paridade entre homens e mulheres.
Então, a gente pensa que a administração pública está longe dessa discussão, mas, na verdade, o Estado tem um papel fundamental de formular o estímulo à inclusão das mulheres no mercado de trabalho, e o Estado tem um papel de fomentar e regulamentar e reger a iniciativa privada, estimular a iniciativa privada a promover essa paridade, a inclusão das mulheres no mercado de trabalho. E o Estado é um grande comprador, ele é um grande contratante, ele gira muito a economia, tem um papel crucial na atividade econômica. Então, ele utiliza, e ele pode utilizar as contratações públicas como uma forma de estímulo à inclusão destas mulheres. Então, em 2021, houve a edição de uma nova lei de licitações e contratações públicas aqui, uma lei geral, a Lei 14.133 de 21, e esta lei estabeleceu como princípios e objetivos das licitações e contratações justamente o desenvolvimento nacional sustentável. Nós temos que deixar de lado aquela ideia de um desenvolvimento nacional sustentável somente pelo viés ambiental, mas também temos que levar em consideração um viés econômico e, sobretudo, social. Então, com esteio nesta ideia de um desenvolvimento nacional sustentável, nós chamamos atenção no nosso artigo para 2 dispositivos da lei que prevêem exatamente esta inclusão. Então, a nova lei estabeleceu, por exemplo, a obrigatoriedade de estabelecerem cotas para mulheres que sejam vítimas de violência doméstica nas contratações públicas de serviços terceirizados. Então, o edital da licitação deve prever esta obrigatoriedade. Além disso, a nova lei de licitações estabeleceu como um critério de desempate entre os licitantes que as licitantes demonstrem a existência de ações e programas de equiparação entre mulheres e homens dentro daquele organismo. Então, vira um critério de desempate. Então, são inegáveis avanços. Esses 2 dispositivos legais que eu acabei de comentar, eles foram regulamentados por um decreto federal, o decreto número 11.430 de 2023, ou seja, no governo atual, que estabelece um percentual mínimo de 8% para mulheres vítimas de violência doméstica nas contratações de serviços de mão de obras exclusivas. E aqui eu faço um adendo, que aqui o decreto foi muito feliz, quem editou o decreto, que ele considera a mulher não apenas a mulher no sentido restrito, mas também trans, a lei especifica exatamente trans, travestis e outras possibilidades do gênero feminino. E o decreto ainda estabelece, dentro desses 8%, uma preferência para mulheres pretas e pardas. Então, é um decreto muito feliz. Além disso, ele estabeleceu também critérios para você poder quantificar quão efetiva é essa política de inclusão utilizada para as empresas que pretendem contratar com a administração. Então, ela estabelece critérios para a aferição da efetividade deste programa. Então, em resumo, essa legislação ela é muito importante para promover a inclusão, mas nós temos que ter cuidado também para que ela não seja uma inclusão meramente formal. E aqui nós retratamos no nosso artigo alguns problemas, algumas deficiências que deverão ser verificados de ordem prática. A primeira delas é a mudança de mentalidade. Não basta a legislação estabelecer esta inclusão, mas ela precisa buscar a mudança de mentalidade no corpo organizacional da própria administração pública, dos gestores públicos, efetivamente implementá-las. Nós encontramos na doutrina, inclusive, autores que são contra essas políticas por entenderem que haveria uma ofensa à iniciativa privada.
Então, o primeiro passo é mudar a mentalidade. Os demais é a efetiva aplicação, quais são as formas de sancionamento para uma empresa que, por exemplo, não cumpre com essa cota, quais são as sanções, o contrato vai ser extinto, qual é a forma de fiscalização, problemas no sentido de sigilo, informações sigilosas em relação às mulheres que são vítimas de violência doméstica, a própria capacitação, como o Estado vai proporcionar uma capacitação para promover a efetiva inclusão. Então, basicamente, em resumo, é essa ideia que nós discutimos no nosso artigo. Não sei se o Bruno gostaria de complementar algo. Tá tranquilo, Goffman. Da minha parte, tá tranquilo. E vejam, apenas então para encerrar, vejam como é relevante, né, e como tudo é importante ter esse tipo de legislação. Nós observamos agora, com a posse do Trump, os primeiros atos foi a extinção de políticas de paridade em todos os órgãos da administração pública. Então, vejam a atualidade e a importância de se discutir isso, inclusive no que se refere à administração pública. Então, professores e colegas, basicamente é essa a ideia do nosso trabalho. Agradecemos a atenção de todos. Muito obrigada, Bruno Goffman e o Bruno Zon, pela apresentação do trabalho. Digo que onde eu estou, na Universidade Federal de Goiás, no Programa Interdisciplinar de Direitos Humanos, nós temos uma linha de gênero que pode muito contribuir nessa troca de questões que envolvem a efetivação e a prática dessas nuances tão envolventes das questões de gênero. E aí passo a apresentação do nosso penúltimo trabalho para a Eduarda Pinheiro, Camilo de Moraes e Yara Ribeiro, com um trabalho intitulado A Efetivação do Direito à Saúde das Pessoas Idosas na Comarca de Ribeirão Preto, em São Paulo. Olá, bom dia a todos. Eu preparei os slides, vou compartilhar aqui a tela. Vamos ver se dá certo. Eduarda. Pois não? Vai colocar os slides ou começo, correto? Uhum. Boa tarde, né? Podemos começar? Sim, né? Então, boa tarde. Eu sou a professora Yara, né? Pereira Ribeiro, sou professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. A Eduarda é nossa ex-aluna, né? Ela terminou a graduação o ano passado. Esse trabalho é fruto de uma iniciação científica produzida no edital, né? Edital PUB, depois do edital do CNPq de 2023-24, e a gente tem uma satisfação de poder apresentar os resultados aqui nesse fórum, né? Nesse congresso. Eu quero cumprimentar de pronto, né? Os moderadores. Quero cumprimentar também os colegas que apresentaram. A gente está muito distante, né, da Amazônia, então fica difícil a gente comentar, entender como a Amazônia se coloca. Então, é bom ouvir a perspectiva, né, os problemas que vocês estão apontando. E convidar também o pessoal lá do Paraná, que muito interessante o trabalho. O Paraná tem trabalhado bastante na direito de família, que é uma coisa que é a minha área, então eu tenho acompanhado bastante o que o Paraná tem feito, lá em Maringá e Londrina, né? E a colega que vem de Coimbra também, que trouxe um aspecto muito, muito interessante sobre alimentos para os filhos maiores, né? E aí eu queria até saber, porque a gente já tem aqui uma pesquisa aqui na USP, pensando os alimentos dos filhos em relação para os pais, né? Então, também tem esse aspecto que é legal de lembrar.
E o nome da Eduarda é um nome comprido e parece que são duas pessoas, né? Mas é uma pessoa só. Então, no edital ali, parecendo que nós éramos em 3, mas não somos em 2, só que a Eduarda vale por 2. Né? Eduarda, pode passar? Então, a nossa pesquisa, a minha parte, né, cabe fazer a apresentação desse trabalho para só essa introdução, porque eu gostaria mesmo que ela apresentasse como que foi a metodologia de todo o trabalho que foi feito. Mas por que nós estamos pensando e investigando já há um tempo a questão da pessoa idosa? Porque a população brasileira, no último censo, chegou a 15,8% da população idosa no Brasil. Em números absolutos, isso representa 32 milhões de pessoas. A perspectiva é que em 2070, a população idosa, a qual eu vou estar incluída, chegue, ou se estiver viva, né? Mas porque 70 é muito tempo, mas que os mais jovens aqui estarão incluídos, chegará a 37,8% da população brasileira, o que vai representar a maior parte da etária da população. Então, o olhar para a pessoa idosa é um olhar que tem que ser feito hoje, e é essa nossa preocupação, esse foi o motivo da pesquisa. E, nesse aspecto, a gente trabalhou a questão da saúde, né? Porque a saúde, e aí tem todo um projeto da própria Eduarda, que trabalhava, conseguia ter os dados dentro do estágio, a questão da judicialização da saúde. Então, a nossa ideia foi entender, primeiro, a partir dessa compreensão de que a população idosa cresce, né? Ela é significativa hoje, compreender quais são as questões que colocaram, que é a questão da saúde, é algo que impacta muito nesse grupo, impacta todos, mas esse grupo de uma forma significativa, especialmente em relação à judicialização, e verificar como que isso está acontecendo, né? Como é que você está compreendendo esse tema dentro do judiciário. Nós temos a Constituição Federal de 88, que trouxe a questão da saúde como direitos fundamentais. Depois nós tivemos especificamente sobre a população idosa, a gente teve a Política Nacional do Idoso em 1994 e, por fim, o Estatuto do Idoso em 2003. E uma dúvida que a gente tem é o quanto a gente conhece realmente o Estatuto do Idoso. Então, eu passo a palavra aqui para a Eduarda demonstrar os dados da pesquisa. Bom, todos conseguem me ouvir? Sim, perfeitamente. Perfeito. O objetivo, então, do trabalho foi verificar se o direito à saúde das pessoas idosas estaria sendo efetivado na prática, ao menos em face do Poder Judiciário. Com isso, como a gente atingiu esse objetivo? Primeiro, conhecendo as demandas, depois identificando o fundamento jurídico das decisões e analisando a compatibilidade com o ordenamento jurídico pátrio, e, por fim, analisando o uso da legislação especializada. O Estatuto da Pessoa Idosa ele foi explorado? Como que isso aconteceu? Quanto à metodologia, né, a pesquisa é uma pesquisa empírica de abordagem qualitativa e finalidade exploratória e descritiva. A metodologia pode ser dividida em 3 etapas principais. A primeira, coleta e organização dos julgados. A segunda, geração de dados objetivos por meio de técnicas estatísticas de frequência absoluta e relativa, que permitiu a criação dos gráficos e tabelas que vão ser mostrados ao longo da apresentação. E a terceira etapa consistiu na análise de todos esses dados coletados e gerados com auxílio de bibliografia complementar. A primeira etapa foi a coleta das decisões direto do site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é um tribunal de segunda instância aqui no Brasil. As decisões eram referentes apenas à pessoa idosa, adstritas à comarca de Ribeirão Preto, proferidas no período de 2 anos, de 21 de abril de 2022 a 21 de abril de 2024, atinentes apenas à temática da saúde pública, então tudo aquilo que envolvia plano de saúde não foi considerado, mas infelizmente os filtros do site não foram plenamente efetivos e foi necessário fazer um refinamento posterior das decisões. Então, todas aquelas que envolviam pessoa não idosa, ou que tratavam apenas de questão processual e não do direito material à saúde, ou que não era atinente à saúde pública,
ou que não envolvia demanda de saúde, ou cujo direito pleiteado não se direcionava à pessoa idosa litigante, essas decisões foram desconsideradas. Isso fez com que as 161 decisões originalmente coletadas, depois do refinamento, se tornassem apenas 71 julgados válidos. Entretanto, esses julgados foram proferidos por 14 órgãos julgadores distintos do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é uma quantidade considerável de órgãos. Então, apesar desse descarte considerável, os resultados abrangeram o entendimento geral do tribunal. Os dados foram dispostos numa planilha detalhada, em que a gente conseguiu diferenciar os argumentos a favor e contra a pessoa idosa, e depois se seguiu as demais etapas, geração de dados objetivos e análise dos resultados, dados coletados. Quanto aos resultados, os pedidos mais frequentes observados foram os pedidos por medicamentos, infelizmente para o tratamento de doenças graves, como cânceres, tumores e fibrose pulmonar idiopática. Pedidos por insumos também foram bastante consideráveis, destacando-se as fraldas geriátricas, decorrentes de necessidade por conta de incontinência urinária, como sequela de AVC ou do mal de Alzheimer, e os pedidos por aparelhos respiratórios também foi bastante significativo para o tratamento da síndrome da apneia obstrutiva do sono grave de que sofriam os idosos litigantes. Quanto à fundamentação dos julgados, foi possível perceber 20 argumentos principais. Esse gráfico divide os argumentos em favoráveis e contrários à pessoa idosa. Os favoráveis são as barrinhas em verde, os contrários são as barrinhas em vermelho. E observou-se uma preponderância quantitativa dos argumentos majoritariamente favoráveis aos idosos, né? Tanto em termos de sua identificação, já que 13 dos 20 argumentos eram favoráveis, quanto em termos de sua frequência. Eles foram muito mais frequentes nas decisões analisadas. Os argumentos desfavoráveis, além de menos frequentes, não retiraram responsabilidade da administração pública de garantir a tutela à saúde das pessoas idosas. Tanto é que não houve indeferimentos. Todas as tutelas de saúde requeridas foram providas. A maioria de forma total e uma minoria que a gente consegue contar nos dedos de uma mão foi provida de forma parcial. Mas mesmo esse provimento não extinguiu o direito à saúde, no máximo limitou, por exemplo, permitindo a concessão de um medicamento sem uma marca comercial específica, ou seja, permitindo a concessão de medicamento genérico, ou decidindo pela necessidade de atualização periódica da receita médica. Então, não foi nada que retirasse o direito à saúde da pessoa idosa. Assim, concluiu-se por uma tendência de julgamento favorável às pessoas idosas. Quanto ao Estatuto da Pessoa Idosa, ele foi pouco explorado. Em relação ao direito material à saúde, foi mencionado apenas 6 decisões, e aquelas que o mencionaram não explicaram os artigos. Mas isso não afetou os desfechos decisórios, porque, como eu disse, não houve indeferimentos. Assim, concluiu-se por uma tendência do Judiciário em decidir favoravelmente às pessoas idosas, com base no dispositivo constitucional. A pesquisa, porém, também trouxe alguns achados interessantes. O primeiro foi a proeminência não esperada de pedidos por fraldas geriátricas, compondo 1/4 das ações. Quando a gente pensa em saúde ou demandas de saúde, a gente pensa em medicamentos, cirurgia, exames, próteses, aparelhos respiratórios, mas fraldas geriátricas não era algo que veio, no primeiro momento, à nossa mente. E as demandas por fraldas, elas se diferenciam das demais porque vão envolver também um aspecto prático e psicológico da reabilitação. A gente percebe por meio disso que a saúde é um direito amplo que envolve outros direitos fundamentais e que vai abranger diferentes facetas, como a dignidade da pessoa humana, estabelecido na Constituição como fundamento da República Federativa do Brasil. Por fim, o último achado de pesquisa que eu trago foi que 60,29% das demandas foram protagonizadas por pessoas idosas do sexo feminino. Isso abre um campo possível de análise posterior, de aprofundamento em pesquisa posterior, quanto ao envelhecimento e a litigância feminina, porque ou elas litigam mais, ou elas vivem mais, e existem dados no Brasil de que a maior parte da população idosa é formada por pessoas idosas do sexo feminino. Esses foram os dados, agradecemos pela atenção e qualquer dúvida, estamos aqui. Muitíssimo obrigado, Eduarda Umbelino Pinheiro e a professora Yara Ribeiro. Terei muito prazer em visitá-las no próximo semestre, em princípio no Brasil, se for o caso. Eu sei que vou estar em vários sítios do Brasil, não sei se me deixam sair da minha agenda para poder dar um abraço a este painel fantástico de pesquisadores e pesquisadoras internacionais, que tem sido um sucesso e que eu tenho que, penhoradamente, agradecer aos desafios da minha colega do Direito Constitucional, a professora Carolina Issa, a qual eu tenho a honra também de ser orientador de doutoramento. Portanto, espera-se que na 4ª edição
do Congresso de Direito Fundamental aqui na Universidade de Pádua, a qual nós fomos a todas as edições, online ou presencialmente. A professora Carolina Issa já possa estar comigo agora, presencialmente, mas com o reconhecido título de doutora, não em Direito Constitucional, porque ela já é uma professora adquirida na área dos direitos fundamentais e do direito constitucional. Curiosamente, já teve a oportunidade até de dar as minhas aulas aqui não, mas em Coimbra, de direitos fundamentais, e os meus alunos nunca mais a esqueceram, porque quando eu os encontro noutros horários e noutros anos, nos corredores, eles dizem: professor, quando vem cá a sua colega? Ela já está convidada para vir todos os dias, portanto, agora e já veio visitar-vos. Agora é a vossa obrigação irem no Brasil, à Universidade Federal de Goiás, para a visitar. Nesta circunstância, abrir só aqui o teasing, e como ela tão bem disse, coordena e colabora e integra o Departamento de Direitos Humanos da Universidade de Goiás, e nessa ótica será, na minha visão, e bem, doutora em Direitos Humanos e, supostamente, com uma tese em movimentações globais, na realidade, de direitos humanos, de homens e mulheres, e inequivocamente, para quem a conheça, terá sempre que ter um enfoque de género. Portanto, muitíssimo obrigado pela sua presença, colaboração e pelo sucesso deste simpósio. O sucesso do Congresso já estava adquirido, porque não sendo o Padre Milão, em que eu acabei de sair agora no início deste périplo de quase 2 semanas aqui em Itália, este aqui foi um projeto diferente e, diria eu, penso que a professora Carolina pensa a mesma coisa, é mais a minha praia, que é mais constitucional e direitos fundamentais, e é muito interdisciplinar, e o nosso painel tem tido submissões até ao ponto de a gente já não poder aceitar mais, senão não podíamos ouvi-las. Então, por isso, last but not least, cabe-me a mim apresentar a colega Camila Pires de Oliveira Faria, de seu nome de família Faria, a declaração de interesses, não só está cá presencial, como o estimado colega e marido disse: eu não vou, João, mas vai receber a minha mulher. Então qual é que é? É a Camila. Eu ainda não a conheço, mas eu já vi e já avaliámos o artigo dela. Portanto, ela vai mandar bem, não tem como. Aliás, todos os artigos que passaram pelas nossas mãos para avaliação foram inequivocamente aceitos pela sua qualidade, complexidade, densidade e integração no painel, que sem desprimor para os colegas que têm outros simpósios aqui a coordenar, e muitos amigos e colegas, na realidade das várias universidades onde a gente colabora, na realidade é aquele que tem artigos de mais partes do Brasil, de mais partes da Itália, do Portugal, e com matérias mais transversais, mais atuais e, como diriam os espanhóis, mais novedosas. Matérias que num congresso, num colóquio italo-brasileiro, faz todo o sentido, porque a maioria dos temas interpenetram Portugal e Brasil, são distintos aqui em Itália, e os colegas que estiveram no nosso auditório presencial, muitos do Brasil, mas muitos também da Itália, não conhecem estas temáticas. Portanto, deixo aqui a nota de sempre. Não se esqueçam que os congressos coordenados pelo Iberojur sempre têm 1 mês para entrega do material total para a publicação do artigo, ainda revisto por duplos pares cegos para a publicação. E dizer aqui, não é uma questão de publicidade, senão não estavam cá. Este congresso é um dos congressos italianos que a gente faz mais potentes, portanto, e este simpósio é aquele que mais gozo me dá, porque a minha parceira é fantástica, tem uma alta profissionalidade, tem uma boa moral e uma ótima onda, e é maravilhoso trabalhar com ela. Portanto, muitos parabéns a todos e a todas. Eu faço como se fosse um pré-fecho, porque, curiosamente, Camila Oliveira Faria, da Universidade do Minho, em Portugal, mas também do Brasil, obviamente, aqui presencialmente, todos estiveram, mas uns via online e aqui fisicamente, nos vai falar sobre mediação familiar, aspectos gerais e relevantes, uma análise jurídica e multidisciplinar. Portanto, estamos para 10 minutos nas suas mãos. Depois deixo só o fecho total para a professora Carolina Issa, afinal. Força, força. 1 minuto, Camila, antes de deixá-la apresentar, eu queria só me desculpar com a Eduarda acerca do nome dela, mas é que na programação o nome veio com vírgulas, então aparentavam ser 3 pessoas mesmo, tá? Então, mil desculpas. Obrigada pelo alerta, professora Yara. Camila, por favor, devolvo a palavra a você. Muito obrigada, doutora.
Vai dar um eco, será? Precisa silenciar o microfone deles aí. Estamos com dois. Peço desculpa. Sou eu que estou a fazer esta. Mas eu vou já resolver. Conseguem nos ouvir? Agora foi? Está bem agora? Perfeito. Sim, obrigada. Então, muito boa tarde aqui em Rovigo, na verdade, não é? Já nem estou sabendo mais em qual fuso horário estou. Bom dia para todos aí. Gostaria de agradecer imensamente aqui estar do lado dessa pessoa incrível, né? O doutor João e a doutora Carolina, muito obrigada também pela coordenação. Eu percebi por todos os trabalhos que eles são extremamente diferentes, mas muito complementares, né? Eu vou começar minha apresentação aqui, eu tenho um PowerPoint, e aí acho que me faço entender melhor. Conseguem ver? Ah, não, desculpa. Não. Sim, é porque aqui. Já está, tá. Agora sim. Sim. Bom, então vou falar sobre a mediação familiar, aspectos gerais e relevantes. Fazendo uma brevíssima introdução aqui, como eu disse anteriormente, é uma complementariedade, né, todos os trabalhos, porque o que buscamos é a paz, não é a união, e é tudo isso que a gente quer, um mundo melhor para todos. E a mediação, ela é isso, é esse movimento global que busca juntar todos, e principalmente a mediação familiar. Bom, introduzindo aqui um breve histórico, ela teve a sua origem nos Estados Unidos, na década de 60 e 70. Juntamente, houve esse movimento na Grã-Bretanha também, simultaneamente com os Estados Unidos. Inclusive, a Europa, ela teve e tem sempre, né, um papel fundamental na sistematização e na organização de diversos diplomas legais acerca da mediação familiar. Temos a recomendação 98 do Comitê de Ministros do Conselho da Europa aos Estados-membros, o livro verde sobre os modos alternativos de resolução de litígios em matéria civil e comercial, Código Europeu de Conduta para Mediadores, a Diretiva de 2008-52 também do Parlamento Europeu e do Conselho. Em Portugal, nós tivemos assim os primeiros caminhos em 1993, e foi com o Instituto Português de Mediação que resultou da iniciativa conjunta, por isso que eu falo tanto da importância da multidisciplinariedade, de psicólogos, terapeutas familiares, magistrados e juristas. E eu ainda acrescentaria aqui alguém da sociologia da infância, que é uma área que eu sou apaixonada. E no ano letivo seguinte, 94, 95, foi ministrado um primeiro curso de mediação familiar organizado e dirigido em conjunto pelo Centro de Estudos Judiciários de Portugal, em termos de matéria de mediação familiar em conflito parental. No Brasil, ela tem o seu surgimento em 94, né? Os primeiros estudos, eles começam ali em 93, alguns estudiosos falam que foi antes, ali já na década de 90, mas houve uma demora no avanço, né, dessa sistematização no Brasil, e houve a criação, né, transformando o Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil em 97. Então, só em 97 que a gente tem algo mais concreto em termos de mediação do Brasil. O meu slide não está passando, não estou entendendo. Agora foi. Houve aqui, em Portugal, eu fiz uma breve diferença aqui, Portugal, reconhecimento constitucional, no artigo 202, número 4, da Constituição da República Portuguesa, que é muito claro ao dizer o seguinte: a lei poderá institucionalizar instrumentos e formas de composição não jurisdicional de conflitos.
E a influência europeia, ela é extremamente importante, como eu já disse antes, com aqueles outros diplomas. Temos a Lei 29 de 2013, que são os princípios gerais da mediação, Lei 141 de 2015, despacho normativo número 3 de 2018. São muitos diplomas e um complementar ao outro, às vezes um pouco repetitivos, mas há essa necessidade para que realmente se sedimente, né, e que eles se encontrem. No Brasil, temos um reconhecimento constitucional no preâmbulo da Constituição de 88, não de uma forma tão explícita quanto na Constituição portuguesa, mas nosso preâmbulo diz o seguinte, resumidamente, um Estado democrático e de uma sociedade fraterna comprometida com a solução pacífica das controvérsias. E no Brasil, como eu já disse, houve uma demora maior. Em 2010, houve uma resolução número 125 do CNJ, que é o Guia de Conciliação e Mediação. E ali houve também a criação das CEJUSCs e o objetivo para poder tornar os conflitos mais passíveis de serem solucionados e mais próximos da população em geral. Temos a Lei 13.140, de 2015, que é a Lei de Mediação, e o novo Código de Processo Civil, que aí sim traz explicitamente a mediação e o mediador como auxiliar da justiça. Bom, então eu vou entrar agora numa das partes que eu mais amo, que não só direito puramente lei, não é só lei, não é? O direito, ele vai muito além do que isso. Então, resumidamente aqui, conflito e litígio daria só isso, uma palestra, um congresso sobre, mas vou falar aqui muito rapidamente. O conflito, ele abarca muito mais os conflitos emocionais, os aspectos emocionais e relacionais de relações que perduram no tempo. Não é? E o litígio é aquela manifestação formal de um problema no sistema judicial, desculpem. E o mediador, ele atua justamente por isso a imagem, para ajudar as pessoas a mudarem as perspectivas, porque todos podem estar certos, mas olhando de lados muito diferentes. Os princípios fundamentais, eles são basicamente os mesmos, tanto no Brasil quanto em Portugal, a voluntariedade, ou seja, não existe mediação sem que as partes queiram estar ali, elas podem desistir a qualquer momento. A isonomia de tratamento, que o mediador deve dar, a celeridade do processo, né? É uma frase que é verdadeira e ela pode não soar tão bem, porque a mediação, ela é rápida, barata e eficaz. E normalmente a gente tem a tendência de achar o que é rápido, barato e eficaz não é bom, mas não é uma verdade, né? Tem que existir, como os colegas falaram de outros trabalhos, uma mudança de mentalidade. A confidencialidade, né, que é um aspecto relevante e importantíssimo, sem ela não existe mediação, e a imparcialidade do mediador. E falando de direitos humanos fundamentais, né, não poderia deixar de citar a Convenção dos Direitos das Crianças, né, de 1990, que é um instrumento que traz esse direito fundamental da criança ter o quê? Uma família, mesmo que essa família já não exista mais como casal. Ela continua existindo como pai e mãe, né, e a mediação, ela entra justamente nessa tentativa de manter uma relação minimamente pacífica. Passando rapidamente aqui para as contraindicações, a mediação, ela não é para todos e ela não é para todos os casos. Ela é muito boa, desde que seja usada no caso certo. Caso que envolva violência, não é o caso de mediação. Quando uma das partes usa como uma tática dilatória de prolongar o processo no tempo, situações de alto conflito, também não. As fishing expeditions, quando uma das partes tenta, através do processo de mediação, buscar informações da outra parte para usar depois em tribunal. O desequilíbrio de poder também não. Expectativas irreais de reconciliação. Mediação não é reconciliação, não é terapia, já passando aqui para o próximo slide. Então, é preciso existir um equilíbrio entre aspectos técnicos e emocionais, a importância do acolhimento do mediador, eu tenho um artigo só sobre isso, né? A empatia, o acolhimento do mediador, o tanto que os mediadores têm que
criar um ambiente favorável de confiança para que a mediação, de fato, ela cumpra o seu papel, principalmente a mediação familiar, estabelecer os limites necessários nessa relação do mediador com as partes, baseando principalmente nos princípios da mediação. E a mediação, ela não é terapia, ela não é para as pessoas ali resolverem os seus problemas de relacionamento, para retomarem a relação, mas sim, principalmente, para que as pessoas possam, dali para frente, ter uma relação minimamente de respeito e resolver esses conflitos que perduram no tempo, que não são para perdurar no tempo, na verdade. Crianças, né? Principalmente famílias que se desfazem, que o matrimônio se desfaz, a criança não deixa de ser filho daquele pai, daquela mãe. Aquele pai e daquela mãe vão continuar sendo avós dos filhos daquela criança. Então, são relações que duram muito. E por que não conseguirmos ultrapassar essas diferenças? Então, em conclusão, a mediação ela é um método complementar de justiça. Ela não é um método apenas alternativo. Ela complementa, como a doutora Rosana Martingo Cruz, minha professora, inclusive, na Universidade do Minho, minha futura orientadora. Eu acho que eu não falei, eu faço mestrado na Universidade do Minho, Direito das Crianças, Família e Sucessões. É uma integração de múltiplos campos do conhecimento, como eu disse bem no inicinho, psicologia, pedagogia, sociologia da infância, direito. Sem toda essa integração não existe mediação familiar. A autonomia das decisões, as pessoas são responsáveis pelas suas decisões. Muitas vezes, ao resolver conflitos na justiça, temos uma decisão que às vezes não é a melhor para nós. Nós sabemos o que é melhor para nós, claro, com ajuda, mas é possível. E os resultados são duradouros e satisfatórios através dessas conexões genuínas que o mediador proporciona para as pessoas e para as famílias, que é a base da sociedade, que é a base que a gente precisa cada vez mais sólida para construir um mundo de paz, não é? Que é o que todos nós desejamos. Então, com isso, eu agradeço e encerro com essa frase maravilhosa. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Camila Faria, por ter cumprido o tempo, por ter trazido esta matéria e alargar a nossa reflexão o tema da mediação, que como advogado e advogado europeu me é muito caro, e depois dizer-lhe que conheço perfeitamente a sua orientadora, faz questão de ser minha amiga e eu dela, faz favor de levar os meus cumprimentos à Universidade do Minho, com a qual eu colaboro no curso de Direito da Família e Bioética, e da Saúde, neste caso, e dizer que temos saudades das participações dela nos eventos Iberojur. E agora, como prometido para todo o auditório, deixo na mão da professora Carolina Issa, com aquele abraço, embora de Pádua, neste caso ela sabe que é de Coimbra, de sempre, esperando que possamos estar juntos fisicamente o mais rápido possível, seja no Brasil ou em Coimbra ou em Salamanca, onde eu ainda não estive com ela em Salamanca, portanto é um espaço a explorar, mas que eu acho que a progressão de carreira a levará lá naturalmente e eu a receberei com muito carinho, como ela já sabe que sim. Professora Carolina, a sala é sua, para fechar este nosso painel e darmos seguimento aqui depois ao professor Lucas, que vai já estar a reclamar ali na esquina a nossa sala e a nossa aula informática. Muito obrigado por tudo. Muitos parabéns a todos e todas. Queria então, para a gente encerrar sem mais delongas, conseguimos, dentro dos limites possíveis, obedecer os tempos de apresentação. Queria agradecer imensamente a vocês que conseguiram condensar tantas informações relevantes e tantos assuntos interessantes. Infelizmente, a gente não tem um tempo para debate, mas me coloco à disposição, coloco a minha instituição, Universidade Federal de Goiás, o Programa Interdisciplinar de Direitos Humanos à disposição para esse intercâmbio de saberes tão enriquecedor para todos nós. Queria agradecer imensamente professor João, meu co-orientador de doutorado aqui na Universidade Federal de Goiás, e desejar um excelente fim de dia para vocês, um excelente restinho de evento para os que ainda vão acompanhar os desdobramentos dos outros períodos,
e deixar encerrada aqui em razão de já estarmos sendo compelidos a finalizar essa sala de reunião para o próximo painel. Então, muitíssimo obrigado a todos, um excelente dia e espero encontrá-los em outra oportunidade.